mais uma aula de estatística. Hoje nós vamos abordar os conceitos e aprender como faz o cálculo também de frequências. Frequência, ela se divide em dois tipos, que é a frequência absoluta e a frequência relativa. A frequência absoluta é o número de vezes que o evento ocorreu em um experimento, e a frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta e o tamanho da amostra. Então, sempre para a gente saber a frequência relativa, a gente precisa antes saber a frequência absoluta. A frequência absoluta nada mais é do que uma contagem, então ela sempre é expressa por números inteiros, enquanto a frequência relativa ela pode ser expressa tanto por números decimais ou fração, quanto por porcentagens, que geralmente vem expressa em porcentagem. Primeiro exemplo aqui é só para vocês verem mesmo o que é a frequência. Bom, uma determinada marca de jeans coletou dados a respeito dos números de calças vendidos para 500 clientes. Os dados foram organizados em uma tabela da seguinte forma. Então, a tabela aqui sobre as calças jeans que foram vendidas e o número, né? Então, número 38, número 39, número 40, número 41, número 42. A quantidade, como eu falei para vocês, a contagem é a frequência. Então, 80 clientes compraram uma calça do número 38. 110 clientes compraram uma calça do número 39. E assim sucessivamente. E essa é a frequência absoluta, que é fruto da contagem. A frequência relativa, ela vai ser a razão entre essa frequência absoluta e o número total. O número total que a gente tem aqui nessa coleta de dados é de 500 pessoas, ou seja, essa pesquisa foi feita com 500 clientes. Então, você simplesmente tem que pegar cada valor desses e dividir por 500. Então, a calça de número 38, que foi vendida para 80 pessoas, 80 sobre 500, que vai dar 0,16, que vezes 100 vai dar 16%. Aqui ele colocou já a porcentagem direto. Mas essa divisão aqui não vai dar 16, ela vai dar 0,16. Para conseguir a porcentagem, precisa multiplicar por 100 para conseguir o valor daí de porcentagem. Assim foi feito também com os outros valores, e cada valor, só dividir e multiplicar por 100 que você consegue o resultado de porcentagem, ou, se o exercício estiver pedindo, deixa em formato de decimal mesmo. Esse era só para vocês verem o que é mesmo. Exemplo 2. Preocupada com a sua locadora, Marla aplicou uma pesquisa com um grupo de 200 clientes, escolhidos de forma aleatória, sobre quantidade de filmes que estes locaram no primeiro semestre de 2011. Os dados coletados estão apresentados na tabela a seguir. Então, aqui ela tem uma tabelinha com o número de filmes e a frequência que cada cliente aluga filme. Então, 0 filmes. Então, ela tem 25 clientes que não alugaram nenhum filme durante esse período. Ela tem 30 clientes que alugaram um filme, 55 clientes que alugaram 2 filmes e 90 clientes que alugaram 3 filmes. O total, 200 clientes. É verdade que mais da metade dos clientes alugaram 2 filmes, então vamos ver se mais da metade dos clientes alugaram 2 filmes. A gente sabe que o nosso número total aqui é 200, então a nossa metade é 100. Então, para que mais da metade dos clientes aluguem 2 filmes, precisamos ter mais de 100 clientes alugando 2 filmes. E quando a gente vem aqui na tabela, 2 filmes, somente 55 clientes alugaram 2 filmes. Portanto, essa informação é falsa. Menos da metade dos clientes alugaram 3 filmes. Menos da metade é menos de 100, 3 filmes, 90. 90 é menos de 100, portanto, essa informação está correta, é verdadeira. Próxima. Todos os clientes alugaram pelo menos um filme. Então, a nossa tabela aqui, ela começa pelo 0. Então, a gente teve 25 clientes que não alugaram nenhum filme. Então, nem todos os clientes alugaram pelo menos um filme. Logo, essa informação aqui é falsa. Menos da metade alugou pelo menos 2 filmes. Então, vamos ver aqui. Menos da metade alugou pelo menos 2 filmes. Então, a gente vai somar aqui a quantidade que tem de 0 até 2. Porque é pelo menos, né? Então, é até 2 filmes. Então, somando aqui 2 filmes, 55 mais 30, vai dar 85.
mais 25 vai ser mais do que 100. Então, se vai ser mais da metade, então essa informação aqui é falsa também. A locadora tem menos de 200 clientes. Isso é falso, essa é a informação simples de você reconhecer que é falso, porque essa pesquisa foi feita com 200 clientes, então a locadora não pode ter menos do que 200 clientes, né? Então, essa informação é falsa, então a nossa informação verdadeira é essa aqui. Menos da metade dos clientes alugaram 3 filmes. Isso só observando a frequência, né? Frequência absoluta, por enquanto. Exemplo 3. Esse daqui já é uma tabela de frequência relativa. Um pesquisador fez um conjunto de medidas em um laboratório. Um pesquisador fez um conjunto de medidas em um laboratório e construiu uma tabela com as frequências relativas em porcentagem de cada medida. Então, aqui a frequência relativa foi dada em forma de porcentagem, né? Então, o valor medido 1,2, 1,3, 1,7, 1,8. E a frequência relativa foi 30%, 7,5%, 45%, 12,5%, 5%. O total da frequência relativa sempre tem que ser 100%, tá? Quando for em porcentagem. Então, se eu somasse isso daqui e não desse 100, estava errado. Assim, por exemplo, o valor 1 foi obtido em 30% das medidas. Então, aqui, o valor 1 foi obtido em 30% das medidas realizadas. Qual a porcentagem de vezes que o pesquisador obteve o valor medido maior do que 1,7? Então, a gente precisa a porcentagem de vezes que o pesquisador obteve o valor medido maior que 1,7. Então, a gente vem aqui nos valores medidos, o único valor que tem aqui maior do que 1,7 é 1,8. E a porcentagem de vezes que ele conseguiu isso é 5%. Portanto, das nossas alternativas aqui, a certa é 5%. Tudo isso apenas observando, apenas interpretando a tabela, as informações, né, que o programa te dá. A gente não precisa fazer conta nenhuma até agora. Exemplo 4. Em uma empresa, foi realizada uma pesquisa a fim de saber a quantidade de filhos de cada funcionário. Os dados da pesquisa foram organizados na seguinte tabela. Calcule a frequência relativa. Então, vamos lá. O número de filhos. Essa é a tabela que ele dá, né? Sem essa parte aqui da frequência relativa. Então, o número de filhos, 0, 1, 2, 3 e 4. E a frequência absoluta que cada funcionário, né? Qual a quantidade de funcionários que tem esse número de filhos. Isso aqui é a frequência absoluta. Então, 30 funcionários têm 0 filhos. 36 funcionários têm 1 filho. 60 funcionários têm 2 filhos. 24 funcionários têm 3 filhos. E 10 funcionários têm 4 filhos. O total disso aqui é 160. Aí ele pede para a gente calcular a frequência relativa. Eu vou ter que tampar aqui. Mas para calcular a frequência relativa, a gente sabe que a frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta e o número total. Então, vamos lá. A frequência absoluta vai ser, então, o nosso número total é 160, como a gente viu ali. E a nossa frequência absoluta está aqui. Então, a gente só tem que dividir cada um desses números por 160. Então, primeiro, 30 dividido por 160, que vai dar 0,1875, que eu vou multiplicar por 100 e conseguir a porcentagem, 18,75. 36 dividido por 160, vai dar 0,0225, vezes 100 vai ser 22,5. 60 dividido por 160 é igual a 0,375, que vezes 100 é igual a 37,5. 24. 24 dividido por 160, que é igual a 0,15, vezes 100, que é igual a 15%. 10 dividido por 160 é igual a 0,0625, vezes 100 vai ser igual a 6,25. Total disso aqui, 100%. Então, lembra que eu falei para vocês que o total sempre tem que ser 100%, porque se eu somasse isso daqui e não desse 100%, é porque a minha frequência relativa a alguma coisa deu errado.
Então, sempre tem que dar 100%, exceto alguns casos que vocês quiserem arredondar, por exemplo, aqui, se não quisesse colocar 18,75, só 18%, né? Usar só os dois primeiros casas depois as duas primeiras casas decimais, né? Aí ia ficar arredondado, talvez não desse, mas tem que sempre estar atento a isso. A não ser que seja valores aproximados que você utilizou, aí talvez pode ser que não dê 100, mas tem que estar muito perto disso, né? Quando são valores aproximados. Mas sempre isso aqui tem que dar 100. Aí eu construí um gráfico aqui, que é uma parte bem importante também da estatística, a gente saber construir gráficos. Esse aqui, a gente vai ter uma aula bem específica sobre isso, mas eu quis construir esse gráfico aqui só para vocês irem tendo uma noção. Esse gráfico eu fiz a partir da frequência absoluta, tá? Então eu vou vir aqui na tabela. Então, aqui, 0, 1, 2, 3 e 4 é o número de filhos, né? Então, eu coloquei aqui um eixo com esses números, 0, 1, 2, 3 e 4. E depois eu coloquei as frequências absolutas, 30, 36, 60, 24. Então, aqui a gente sai do 0 para o 60, vamos dizer assim. O maior valor que a gente tem aqui é o 60. Então, eu coloquei aqui de 0 a 60, contando de 10 em 10, né? Então, 0 filhos. 30 funcionários têm 0 filhos. Um filho vai ser ali 36, né? Se eu não me engano, 36. Aqui tá pertinho do 40, né? Eu não coloquei como foi de 10 em 10 aqui a minha escala. Aí não apareceu aqui o 36. Mas aqui, 2 filhos, 60 funcionários têm 2 filhos, 3 filhos são 24, né? 24 funcionários têm 3 filhos, e 4 filhos, apenas 10 funcionários. Então, eu fiz com a frequência absoluta, mas esse gráfico também poderia ser feito com a frequência relativa. Em vez de colocar a frequência absoluta aqui, eu colocaria os valores em porcentagem. Ou eu ainda poderia fazer das duas formas. Eu coloco a frequência absoluta aqui e a frequência relativa eu posso colocar as porcentagens aqui em cima das barrinhas, como apresenta aqui em alguns gráficos. Esse gráfico aqui é um tipo de gráfico super simples, que é o gráfico de barras, mas tem vários outros tipos que a gente vai estar vendo aí em outras aulas. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, espero que tenha ficado claro e boa sorte na resolução dos exercícios.